E para a gente repercutir esta onda de inadimplência e também recuperações de empresas no Brasil, Lucinda Pinto, a editora e analista de economia da CNN, está aqui conosco. Lucinda, bem-vinda, minha cara, uma ótima tarde a você. Não é tema novo, né? A gente já está vendo as coisas piorando aos poucos. A novidade é que mais uma empresona, a Braskem, pediu recuperação judicial. E a gente consegue, talvez, ligar uma coisa a outra, o que disse Galípolo, como é que estão os juros e a situação dessas companhias no Brasil. Bem-vinda. Obrigada, boa tarde, Gabriel, boa tarde a todos. Pois é, o Galípolo tocou num ponto bem importante e que, se a gente pensar, é super intuitivo. No fim das contas, as pessoas estão endividadas hoje, estão com problema para pagar as suas contas agora, que o juro está alto, mas porque elas ficaram muito endividadas lá atrás e provavelmente no momento em que a economia estava um pouco mais favorável, juro mais baixo, oferta de crédito muito maior. A gente já falou aqui algumas vezes, né, Gabriel, que é impressionante o quanto as pessoas passaram a ser bombardeadas com oferta de crédito de todos os lugares, por todos os caminhos. E isso, obviamente, juntando um mercado de trabalho superaquecido e talvez uma falta de experiência mesmo ali do consumidor para aceitar esses créditos, para fazer ali a sua escolha, tudo isso levou a esse superendividamento que, claro, no momento em que as condições econômicas começam a ficar mais apertadas, vira inadimplência. E quando a gente olha para a vida das empresas, a gente pode falar que é alguma coisa parecida. Essas empresas que estão enfrentando dificuldade agora, elas começaram a se alavancar e muito ali no período de juro muito baixo. Esse são cases clássicos, né? É muito dinheiro no mercado, né? A taxa de juros era 2%, a Selic baixinha. E para alguns casos, como especificamente a Casas Bahia e outras empresas de varejo, você tinha um cenário que parecia muito positivo para o consumo. Então, a gente viu ali Nada disso que eu estou falando é novo, né? A gente sabe disso e falou muitas vezes a respeito disso. Ali com juro a 2%, no auge da pandemia, as pessoas gastaram dinheiro para trocar móvel, para trocar televisor, trocar geladeira. Muitas empresas se entusiasmaram e acabaram se alavancando, né? Então, e aí carregaram uma dívida, o juro subiu e aquele cenário de consumo não prosseguiu, né? As pessoas não voltaram a trocar geladeira, né? Você troca uma vez ali a cada um par de anos e aí... E se começar a fazer barulho, porque se não fizer um barulhinho... Vai com Deus, né? É isso aí. Então, esse foi um problema especialmente para as empresas de varejo. Mas quando a gente olha para o caso da Braskem, é uma tempestade perfeita, porque a empresa teve problema de todo lado, né? Teve o problema de Maceió, que foi um problemão, gerou um custo enorme para a companhia, interrompeu um processo de venda. Na verdade, a Braskem teve alguns namoros, né? Houve algumas tentativas de venda do controle da companhia, inclusive para empresas internacionais, e esse problema específico de Maceió interrompeu, inclusive, alguns desses processos. Muito se falava da própria Petrobras comprar a Braskem, na época de Jean-Paul Prats. Falando, não, é a Petrobras que vai comprar. Ah, não, são internacionais, os chineses. Todo mundo, toda semana alguém queria comprar a Braskem, né? E nunca deu certo. A ADNOC, especificamente, que veio com uma proposta super firme e conseguiu evoluir bastante nas negociações, acabou interrompendo quando entendeu que o passivo vindo de Maceió era uma coisa meio difícil de fazer a conta, né? Então, é isso, assim... Mas, no fim das contas, assim, o que tinha de pano de fundo de problema para a Braskem era uma indefinição societária. Então, você tinha essa situação de que os donos da Braskem, a Novonor, a antiga Odebrecht, quando ainda Odebrecht, deu ali as ações da Braskem em garantia por uma dívida que tomou junto a 5 bancos privados. E, no fim das contas, os bancos meio eram os donos. No fim, a empresa era da Novonor, mas não era, porque, no fim, as ações estavam nas mãos dos bancos. Tinha a Petrobras também como acionista, a segunda maior acionista ali, e com direito a veto em determinadas decisões. E essa situação se travou de uma forma que, no fim das contas, a empresa ficou um pouco sem liberdade de tomar determinadas decisões. No meio do caminho veio Maceió e veio um ciclo negativo petroquímico. Então, além disso tudo, o valor da companhia diminuiu, a dívida que a empresa tinha junto aos bancos continuava crescendo e o valor da empresa diminuía. Então,
foi um imbróglio que acabou resultando também numa dificuldade, inclusive, da empresa tomar determinadas decisões. Vender alguns ativos, eventualmente, fazer determinados investimentos em expansão. A gente viu algumas gigantes petroquímicas no mundo fazendo parcerias, fazendo fusões ali, se criando ali grandes companhias, gigantes ainda maiores do que a gente via. E a Braskem foi perdendo tamanho, perdendo espaço diante desse cenário desafiador. Este ano, então, a gente viu finalmente uma solução com o acordo do fundo IG4 junto aos bancos. Criou-se ali uma solução em que a Novonor ficou com uma fatia menor da companhia, as ações ficaram nas mãos do IG4, só que o nível de endividamento da Braskem já era muito grande e a dificuldade de dialogar ali com os credores ficou imenso, porque foram muitos anos, né, de desafios, de dificuldade ali. Então, o que o Galípolo traz, e ele está falando especificamente nessa fala do crédito para a pessoa física, mas de alguma forma a gente consegue transpor para a realidade das empresas. O juro alto e o atual momento, a gente deverá ver, inclusive, mais contração do nível de consumo, de atividade econômica, esse é o cenário que está todo mundo prevendo, mas as empresas, então, elas chegam aqui sem fôlego, mas porque viveram um período de muito entusiasmo, de muita alavancagem. A gente até levantou, né, Gabriel, aqui como é que foi o volume de emissão de debêntures desde 2020. Foram mais de 2 trilhões de emissões de debêntures, aproximadamente 25% dessas emissões foram destinadas à rolagem, né, a pagamento de dívida, o restante eram dívidas novas. O ano de 2024 foi bem marcante, porque a gente viu esse volume superar os 400 bilhões pela primeira vez. 2025 o volume ainda foi maior, perto de 470 bilhões de reais de emissão de debêntures. A gente está falando só de debêntures, que no fim é o principal instrumento do mercado de capitais para as companhias. Boa parte desse crescimento teve a ver com a criação ali as debêntures de infraestrutura, né? Em 2024. Em 2024 houve uma explosão tremenda, assim. E o principal ativo de crédito privado hoje no Brasil são essas debêntures incentivadas, que tem isenção de imposto de renda, inclusive. Exatamente. Mas debênture virou um negócio de outro planeta. Exato. Assim, muito forte. Mas tinha uma outra questão mesmo, que era esse momento de juro mais alto, as pessoas interessadas em investir em ativos de renda fixa, e o crédito privado é um ativo de renda fixa, é um produto de renda fixa com risco, mas é um ativo de renda fixa e mais atrativo do ponto de vista de retorno do que os títulos públicos. Então, juntou-se aí esses elementos todos a favor, muita demanda, as empresas aproveitaram o momento e fizeram esse volume grande de emissão. E também tinha um risco das debêntures incentivadas passarem a ser tributadas. Então, tinha essa possibilidade de que em 2026 mudasse a regra para as incentivadas, o que não aconteceu. Seja como for, em 2025 as empresas correram para aproveitar esse momento e o investidor também para comprar. Então, o volume de exposição, portanto, a papéis, boa parte deles atrelados ao CDI, não é o caso das debêntures de infraestrutura. No caso de infraestrutura, porque são títulos de prazo mais longo, a maioria acaba saindo a IPCA mais mesmo. Mas nas debêntures das outras companhias, ainda prevalece o CDI mais. E aí, com a Selic no nível que chegou, ficou muito desafiador para essas empresas darem conta aí desse custo financeiro. E lembrando, né, que todo mundo começou ali em 2026 achando que seria um ano de corte de juros. Então, mesmo as empresas que estavam já com a aguinha no pescoço, estavam dando uma conta de fazer aquele nado cachorrinho, esperando que daqui a pouco a Selic caia e a situação melhora, mas não foi isso que aconteceu. Então, o desafio agora é realmente como é que essas empresas vão renegociar suas dívidas, como é que elas vão fazer os seus ajustes internos para dar conta aí desse custo. Me chama a atenção que a gente tem uma crise de crédito agora se desenhando, que pela primeira vez vai estar na mão do mercado, não na mão dos bancos, né? Porque os bancos eram os clássicos emprestadores de dinheiro no Brasil. A gente nunca teve um mercado de crédito muito desenvolvido aqui. Não tínhamos fundos de direitos creditórios muito desenvolvidos, fundos de infraestrutura, fundos de renda fixa. Depois que o mercado explodiu em tamanho, lá em 2021, 2022, que 5 milhões de pessoas entraram na Bolsa de Valores, muitos começaram a investir para além da poupança. Aqui no Brasil a gente tinha muito dinheiro na poupança.
pela primeira vez o risco vai estar na mão do mercado. Muito não interessante. na mão dos bancos. Não na né? mão dos bancos. E antes de 2020, se não me falha a memória, em 2019, a gente viu um problema de preço de mercado. Houve uma onda de emissão de debêntures com spreads muito apertados e títulos vendidos naquele formato para fundos D+1. Então, o investidor tinha a possibilidade de fazer um resgate hoje e receber o dinheiro no dia seguinte. E para o mercado de crédito privado, é preciso sempre ter um prazo mais longo, porque é sempre mais desafiador vender o papel, porque são títulos menos líquidos, né? Mas em 2019 houve uma onda muito forte de emissão de títulos de crédito privado e comprados por muitos fundos que operavam nesse formato D+1. E isso gerou um problema em algum momento, porque os papéis acabaram se desvalorizando no mercado secundário, esses fundos tiveram dificuldade para fazer entregar ali, enfim, os recursos para os seus clientes. Mas isso passou, mas isso foi um problema de mercado, um problema de crédito, como a gente está vivendo agora, realmente a gente não tinha vivenciado ainda nesse mercado. Lucinda Pinto, obrigado pelos destaques. Mais uma empresa pedindo recuperação agora extrajudicial, por enquanto, da Braskem. Vamos ver se ela consegue seguir com o seu pedido. Precisa de aprovação de, no mínimo, 33% dos seus credores para seguir aí com uma renegociação. Perdão, precisa de aprovação de 50% dos credores para seguir com uma aprovação. 33% já conseguiu pelo simples pedido. Então vamos acompanhar cenas para os próximos capítulos. Com certeza não vai ser a última vez que a gente consegue, que a gente fala sobre isso por aqui. Até uma próxima, cara. Um bom trabalho, uma boa semana. Para você também. Boa tarde a todos.